Segundo Reis 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalia, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como tinha feito Davi, seu pai, mas andou no caminho dos reis de Israel, e até fez passar pelo fogo seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra, e cercaram Acás, porém não puderam vencê-lo. Nesse mesmo tempo Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, lançando fora dela os judeus, e os sírios vieram a Elate, e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe, e livra-me das mãos do rei da Síria, e das mãos do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos e, subindo contra Damasco, tomou-a, levou cativo o povo para Quir, e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e, vendo o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar, e o modelo exato de toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou o altar, conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco, assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Tendo o rei vindo de Damasco, viu o altar, e, acercando-se do altar, ofereceu o sacrifício sobre ele, queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. E o altar de bronze, que estava perante o Senhor, ele o tirou da parte fronteira da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o colocou ao lado setentrional do seu altar. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele, porém o altar de bronze ficará ao meu dispor para nele inquirir. Assim fez Urias, o sacerdote, conforme tudo, quanto o rei Acás lhe ordenara. Também o rei Acás cortou as almofadas das bases, e de cima delas removeu a pia, tirou o mar de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o colocou sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que tinham construído na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Ora, o restante dos atos de Acás, e o que fez porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria 9 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. O rei da Síria, porém, achou em Oséias conspiração, porque ele enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava, como dantes, os tributos anuais ao rei da Síria, então este o encerrou e o pôs em grilhões numa prisão. E o rei da Síria subiu por toda a terra, e chegando a Samaria sitiou-a por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala, e junto a Bor, o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Assim sucedeu, porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mãe de Faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses, e andado segundo os costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e segundo os que os reis de Israel introduziram.
Também os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor seu Deus coisas que não eram retas. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada, levantaram para si colunas e azerins em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores frondosas, queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, cometeram ações iníquas, provocando a ira ao Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis isso. Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os seus estatutos, e o seu pacto, que fizera com os pais deles, como também as advertências que lhes fizera, seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E, deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição, e ainda uma Azera, adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, e deram-se adivinhações e encantamentos, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, não ficou senão somente a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andou nos costumes que Israel introduzira. Pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel, e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois rasgara Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Depois o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que foi dito ao rei da Síria: gente que transportaste, e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não conhece a lei do Deus da terra, por isso ele tem enviado entre ela leões que a matam, porquanto não conhece a lei do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá para que vá e habite ali, e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Todavia as nações faziam cada uma o seu próprio Deus, e os punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, temiam também ao Senhor, e dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, nem segundo as suas ordenanças, nem tampouco segundo a lei, nem segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor tinha feito um pacto, e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios.
mas sim ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. A ele temereis, a ele vos inclinareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos, às ordenanças, à lei, e ao mandamento, que para vós escreveu, a esses tereis cuidado de observar todos os dias. E não temereis outros deuses, e do pacto que fiz convosco não vos esquecereis. Não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Contudo eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu antigo costume. Assim estas nações temiam ao Senhor, mas serviam também às suas imagens esculpidas, também seus filhos, e os filhos de seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais. Segundo